Então, o que diferencia o judaísmo histórico, né, o processo histórico de formação da população e do povo judeu, desse processo histórico de formação do Estado de Israel? Olha, são dois processos absolutamente diferentes. Um é milenar, né? Os judeus, eu não diria nem o povo judeu, porque existem diferentes grupos historicamente, né? Veja só, até o século XII, a maior população mundial de judeus esteve em terras árabes, vivendo em terras árabes. Aliás, diga-se de passagem, muito importante que se diga, sem sofrer perseguição. A partir do século XII, a concentração mundial de judeus passa para a Europa, e aí com perseguições, porque essa foi uma característica da Inquisição, uma característica de vários estados modernos europeus, um pouco depois, a perseguição ao judeu por ser judeu, né? O antissemitismo, ou seja, o ódio racial a partir do século XIX, o que antes seria também já existia perseguição, mas era um ódio religioso, depois passa a ser um ódio racial a partir do século XIX. Então, o antissemitismo teve diferentes características, motivos e contextos, mas ele foi muito mais característico da Europa do que das terras árabes. Não havia antissemitismo, na verdade, historicamente falando, nas terras árabes. Agora, voltando um pouco mais, né, João, porque você perguntou da formação dos judeus na época antiga. Né? Na época antiga, João, houve dois estados judeus na história antiga, o Estado de Israel e o Estado de Judá. Foram dois reinos antigos, próprios da antiguidade, que não foram exclusivos na sua ocupação daquele território. Aliás, ninguém sabe exatamente as fronteiras, onde é que estavam um e outro, mas grosso modo daquele território. Houve também ali cananeus, macabeus, arameus, e vários impérios também que dominaram essas terras, mas de todo esse povoamento da antiguidade, houve também um estado antigo, um reino antigo de Israel e um reino antigo de Judá. O reino antigo de Israel foi destruído com o exílio babilônico, né, o babilônico em 786 a.C., aproximadamente. Então, o Estado de Israel foi destruído com o exílio neobabilônico em 586 a.C., foi quando as elites judaicas de Israel foram transferidas para a Babilônia, as elites, porque os camponeses ficavam, né? Essas migrações forçadas de conquistas não afetavam tipicamente o campesinato. Eram as elites políticas que dirigiam que eram afetadas. Então, esse exílio neobabilônico atingiu a elite. Por que isso é importante? Isso significa que permanecia o povoamento no campo, o povoamento judaico no campo. Depois, o Estado de Judá, que já existia nessa época, continuou existindo e só foi destruído, e aí foi destruído definitivamente com a invasão romana. Né? Então, a partir do ano 70 até 130, 135 depois de Cristo, os romanos invadiram e finalmente destruíram, eliminaram a existência do Estado de Judá. Mais uma vez, elites que se dispersaram, camponeses que ficam, criadores de ovelhas e rebanhos e tal que ficam, eles não são exatamente afetados por essa situação. Mas é daí que vem a formação de levas, de diásporas judaicas. Mas não só daí, também as diásporas judaicas da antiguidade, elas também se oriundam de um processo de necessidade econômica e de comerciantes que viajam entre o Oriente Médio atual, essa região do Crescente Fértil, Babilônia e tal, até a Europa, que na época nem era chamada de Europa, mas o Império Romano, o Império Bizantino. Então, esses percursos, essas rotas comerciais, elas eram percorridas já por comerciantes judeus, com ou sem dispersão, com ou sem exílio neobabilônico, destruição de Judá pelos romanos. Tá? Então, a diáspora judaica ela é formada, historicamente falando, por uma combinação de fatores: exílios econômicos, dispersões de comerciantes, rotas comerciais e exílio forçado por motivos políticos de destruição dos antigos reinos de Israel e Judá. Daí vem a dispersão de judeus por regiões que futuramente vão ser conquistadas por árabes, ou seja, todo o norte da África e o Oriente Médio, a partir do ano 630, 640, vai ser conquistado pelos árabes, que não vão expulsar os judeus, que vão criar um sistema de harmonia na convivência judaico-cristã-muçulmana. Tá?
E também depois do século XII aí a concentração maior passa. Por quê? Por motivos econômicos, era mais interessante, o tipo de sociedade, de economia que se desenvolvia na Europa era mais atraente, e também porque houve uma conversão. O reino Khazar inteiro se converteu na Europa do Leste, né? Digamos assim, Império Russo, grosso modo, pouco depois, se converteu ao judaísmo. Não é comum, né? O judaísmo não é uma religião de muita conversão, mas isso foi um caso de uma conversão grande, e isso foi mais uma origem da população judaica da Europa. Então, veja, está errado dizer que todos os judeus dispersos do mundo foram dispersos por causa da expulsão romana ou neobabilônica. A dispersão respondeu a diferentes motivos, inclusive conversões massivas ao judaísmo. E como houve conversão massiva ao judaísmo, isso também significa que nem todo judeu da Europa é alguém cuja família, centenas e centenas e centenas e centenas de anos antes, tenha saído do que hoje, ou do que no começo do século XX era a Palestina histórica.